Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Na Coruja. A gente tem muito assunto para abordar hoje aqui, nesta tarde de calor em Cuiabá, como é de praxe. A primeira delas é a saída dos dois técnicos do Cuiabá Esporte Clube. No mesmo dia, o Cuiabá perdeu William Araújo e Antônio Oliveira do comando técnico da equipe. Tivemos também na tarde, e antes de fazer ontem, mas na tarde da terça-feira, a nota oficial do misto a respeito das provocações que o misto entendeu de forma ofensiva a história do próprio clube e também a história do futebol mato-grossense. A gente pode falar das opções de mercado do Cuiabá para substituir Antônio Oliveira. Então vamos falar de tudo isso em todo lugar ao mesmo tempo, já diria aquele filme, né? Então bora falar primeiramente da saída do Antônio Oliveira do comando técnico do Cuiabá. Antônio Oliveira teve 64 jogos à frente do Cuiabá e 22 vitórias. Terminou em 12º no Campeonato Brasileiro do ano passado. Primeiramente, como torcedor, o torcedor do Cuiabá pode ficar pé da vida do Antônio Oliveira? Primeiramente, sim. Ele está deixando o Cuiabá para um rival de Série A. Mas, para você que acompanha o futebol ou entende o futebol um pouco além do seu clube, eu achei uma opção muito viável para ele. Porque ele irá trabalhar num dos maiores times do futebol brasileiro. Ele estava infeliz no Cuiabá? Não, ele estava muito feliz. Mas a opção de treinar o Corinthians, para ele neste momento, foi um convite irrecusável. O Corinthians é uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Vive um péssimo momento, uma transição de gestão de Duílio Monteiro Alves que foi muito ruim, para a atual gestão que também se mostra muito ruim até então. O Corinthians parece se movimentar no mercado, tentando negociar, trazer Claudinho, trouxe Ranielli do próprio Cuiabá, tem tentado trazer peças, mas vai perdendo na disputa financeira em alguns momentos, principalmente no Mateuzinho, e deixar o Lucas Veríssimo ir embora. O time do Corinthians perdeu 11 peças e repôs com apenas 3. É um time que não vive um bom momento. E outra coisa, o Antônio Oliveira foi o plano C. Por isso, as informações circularam na manhã e tarde da segunda, e noite da segunda, manhã e tarde da terça-feira, era que o plano A era o treinador do São Bernardo Zanardi. E o plano B era o Cuca. O Corinthians refutou isso e logo depois começou as informações. O Ben já trouxe, depois muita gente foi trazendo a informação de que o plano A mesmo era Antônio Oliveira. Mas as versões se divergem em muitos pontos. Mas a gente não está falando do Corinthians, a gente está falando do Cuiabá, futebol mato-grossense. O Cuiabá perde sua principal peça de renovação, sua principal reforço, renovou, manteve, conseguiu segurar o Antônio Oliveira, também teve sondagem antes, teve sondagem no final da temporada retrasada, né, quando estava em 2022 aqui, e foi em 2023, depois voltou, começou a temporada mato-grossense, não começou da melhor forma possível. O Cuiabá joga mal o campeonato estadual, tem desempenhos ruins, abre aspas, para o jogo contra o Dom Bosco bem fragilizado, em especial o segundo tempo contra o misto, depois sofre o gol, e o segundo tempo em especial, depois dos 25 minutos diante do Luverdense, o Cuiabá faz um campeonato estadual muito ruim. Muito ruim não, ruim. O próprio presidente do clube disse que o Cuiabá erra mais do que acerta. Para mim, um erro do Cuiabá foi a multa. A multa do Antônio Oliveira é relativamente baixa, sabendo do desempenho positivo que ele teve no Cuiabá. O time do Cuiabá é um time limitado. Não por má gestão do Cuiabá. O Cuiabá tem uma ótima gestão. Mas é porque é um time que não consegue ser maior nesse sentido. Não tem essa renda, não tem esse orçamento para fazer um elenco mais forte do que a gente consegue. O Cuiabá é meio de tabela com muito esforço e muito trabalho. O Cuiabá recebeu 66 milhões de reais via televisão, jogos transmitidos, pay-per-view e premiação. Isso é nada comparado com outros times da Série A, que são de maiores expressões e que têm um poder aquisitivo bem maior do Cuiabá. Mas uma diferença do Cuiabá para esses clubes é o cash. O Cuiabá chega para negociar com cash quando tenta as contratações. Por isso venceu São Paulo e Vasco, além do Atlético, na contratação com o Ranielli, quando chegou para o Avaí e falou, vamos pagar
praticamente à vista. Então o Cuiabá, nesse momento, sobressai sobre os outros. O elenco do Cuiabá é um elenco ajeitado e com boas peças de reposição nessa janela. Não perdeu basicamente ninguém, perdeu apenas o Ranieri mesmo, de grande peça que o Cuiabá perdeu. Só que o trabalho do Oliveira, que eu tenho algumas críticas, mas respeito muito o trabalho do Antônio, me deixava algumas dúvidas nesse Mato Grossense. O Sobral perdeu a titularidade e quando entrou no outro misto foi bem superior a Guilherme Madruga, a Lucas Mineiro, a Lucas Fernandes talvez, uma discussão, mas ele foi melhor e para mim ele é mais jogador desses dois. Guilherme Madruga não é uma realidade, é uma promessa. O Lucas Mineiro ainda não mostrou o seu potencial, não mostrou a que veio. Não gosto até aqui das participações do Lucas Mineiro. Um jogador que já me iludiu lá atrás quando jogava no Vascão, acompanhava o Vasco e não foi bem no Vasco. Tanto que no início foi apelidado de Tony Kroos da Colina, veio da Ponte Preta. Depois saiu e agora está no Cuiabá. Cuiabá que contratou ele oficialmente. O Cuiabá teve algumas dificuldades, vai ter que correr atrás de uma opção de treinador, sabendo que esse elenco tem muito dedo do próprio Antônio Oliveira. E o Cuiabá tem outro problema, trabalhar no Cuiabá. Muitos treinadores trabalharam no Cuiabá, só que não. Antônio Oliveira e Jorginho basicamente tiveram trabalhos mais longos no Cuiabá nos últimos 4 anos. Fora isso, trabalhos longos não são a marca do clube. Ivo Vieira não foi bem, Pintado não foi bem, ambos foram muito mal no Cuiabá. Então o Cuiabá vai ter problemas, perde toda a comissão técnica. Apenas Luiz Fernando e Ubel devem continuar no clube. Então o Cuiabá perde todo mundo de um dia para outro. E o cara que podia auxiliar Luiz Fernando e Ubel também deixa o Cuiabá, que é o William, que vai assumir o Hercílio Luiz de Santa Catarina. É bom? Não. É ótimo para a carreira do William, que é um excelente treinador, que fez um ótimo trabalho numa base inexpressiva até a chegada dele. O Cuiabá também não investiu tanto na base até a sua chegada, mas os resultados foram positivos. Campeão do último Brasileirão de Aspirantes diante do Red Bull Bragantino em uma arena Pantanal com um ótimo público naquele momento. O Cuiabá perde 2 senadores e vai ter que correr atrás do mercado. Eu vou botar aqui o pessoal jogando em casa, né, que faz um ótimo trabalho, trouxe a informação de que um dos nomes cogitados pelo Cuiabá é do Armando Evangelista, que treinou o Goiás na temporada passada. O trabalho do jogando em casa de apuração é perfeito. Eu só discordo em uma coisa. Não foi um bom trabalho no Goiás. Foi um trabalho ruim no Goiás. O time do Goiás era muito limitado, era muito fraco. Mas eu não acho que foi um bom trabalho. Fui conversar com as minhas colegas de Goiânia e ambas têm a mesma opinião que eu. Eu assisti jogos do Goiás. Jogos do Goiás tenebrosos. Mas também assisti jogos do Goiás bom. Vou citar novamente o Vasco. Contra o Vasco foi um ótimo jogo do Goiás, que dominou a partida. Contra o Santos, por exemplo, que são confrontos diretos, que eu assisti por causa da disputa do rebaixamento com o Cuiabá, o jogo com o Santos foi terrível. O jogo com o Santos foi horrível. E ele muda e mexe e estraga o time dele quando tira o Marinho, tudo muda e troca o Goiás sem alma naquela partida. Então não gosto do nome do Armando Evangelista. Eu sempre tenho um nome que é para mim o melhor nome para cima do Cuiabá em qualquer possibilidade dos últimos anos, que é o Jorginho, que não trabalha no Cuiabá. As informações que a maior parte do torcedor tem é que ele não gostou de trabalhar no Cuiabá, por N motivos, entre eles a direção do próprio clube. Então, o nome do Jorginho sempre circula, mas não oficializa a chegada do lateral tetracampeão do mundo. Eu vou até pesquisar qual que foi o último trabalho do Jorginho, porque eu não lembro. Se duvidar, foi no Atlético, hein? Do NS. O último trabalho do Jorginho, deixa eu ver aqui. Nada, não tem nada. O pessoal tá até ruim pra achar alguma coisa do Jorginho. Time dirigido, nossa, a última, acho que foi o Atlético Goianiense mesmo, hein? Faz tempo que não assume nenhum trabalho mesmo, não. Deixa eu ver se eu acho. Dá no pesquisar antes de fazer o vídeo. Mas ele está sem ter... Não acho o Jorginho. Então eu acho que não é um bom nome o Armando Evangelista, porque deve ir atrás de mais opções. O mercado brasileiro é carente. Alguns nomes como o Lissa, até mesmo como o Nardini, que é treinador do São Bernardo, foram especulados.
Você viu, o Corinthians veio a Cuiabá pegar o treinador do Cuiabá, que é criticado pela diretoria, de certa forma, pelo treinador, o trabalho do Cuiabá, e eles vieram tirar o treinador do Cuiabá, que é muito do mundo gira, não gira, ele capota. Então é complicado essa oportunidade do Cuiabá ter que correr atrás de treinador, vai ter um trabalho. E sobre a nota do misto, eu tenho uma opinião muito chata de se falar. Quando o Cuiabá solta uma nota para se manifestar a respeito da frase do Mano, a grande parte da torcida cuiabanista curtiu a nota do Cuiabá. Quando o misto se pronuncia para uma nota para criticar as falas do Daverson, para mim se equiparam as ações. Como eu acho que assim, o Daverson falou muita coisa interessante e muita merda também, de certa forma. Mas faz parte de um jogador do perfil do Daverson dar uma provocada para ver se anima um campeonato estadual até aqui xoxo. A rivalidade que o misto procura com o Cuiabá, não pela questão histórica, porque por história não há conversa entre Cuiabá e misto. O misto é superior dentro do estado de Mato Grosso e da história do estado de Mato Grosso, o misto é o maior clube do estado. Agora, a gestão e o trabalho feito pelo Cuiabá de Série A incomoda um incomoda o outro. A história do misto incomoda, de certa forma, o Cuiabá, por ser o maior campeão e por ser a grande rivalidade por causa desse quesito. E incomoda o misto, que mesmo com a grandeza e a superioridade exorbitante 2 vezes maior em títulos, incomoda o time do misto, que não está na posição do Cuiabá, mesmo tendo uma história e tendo uma torcida muito mais maluca, de certa forma, no bom sentido, que é do Cuiabá, que é um clube basicamente recentíssimo. Então tudo isso gera uma rivalidade, como eu disse, não pela história, mas pela situação que cada clube enfrenta. Não concordo com a nota do Cuiabá, não concordo com a nota do misto, mas se eu aceito uma, tenho que aceitar as duas. Eu acredito que o misto devia se pronunciar, e eu conversei, eu vi então, no debate com o grupo do pessoal, dos torcedores, talvez a manifestação do misto fosse melhor sobre a arbitragem, que não expulsou o Davidson depois do segundo gol do Cuiabá, já que ele foi comemorar, e a regra é comemorou na frente do seu adversário, cartão. Essa é uma regra básica que fica, de certa forma, informal, muitas vezes, no futebol brasileiro. Então, para mim, há um pouco de reclamação dos dois lados, que é, para mim, algo melhor para aprimorar, apimentar a rivalidade entre dois clubes muito importantes para a história do futebol de Mato Grosso. E encerro dizendo que essa rivalidade tende a se tornar cada vez maior. Se, quando as duas equipes jogam, as músicas são mais direcionadas para provocar o seu rival do que muitas vezes para apoiar o clube, mostra em como esse jogo incomoda as duas torcidas. Disse na live do torcedor e disse no vídeo pré-campeonato. Cara, o maior jogo promisto na primeira fase vai ser diante do Cuiabá. E o principal jogo pro Cuiabá no campeonato, nessa primeira fase, vai ser diante do misto. Ah, mas o clássico dos milhões, Felipe. Para ajudar, colocaram sem torcida, mas o jogo foi eletrizante dentro do gramado. Mas o jogo, com o Cuiabá jogando como visitante no Dutra, voltando ao Dutra como visitante, como era a raiz. A torcida do Cuiabá no Chiqueirinho. A torcida do misto no local mais privilegiado e lotando o seu setor mandante. Tudo isso traz lembrança às duas torcidas e revive momentos opostos dos dois clubes. Então tudo isso tem o seu quê a mais no jogo. E o jogo Cuiabá e misto e Cuiabá não acabou. Mesmo com a vitória do Cuiabá em campo, as duas torcidas saem satisfeitas com o desempenho. E a nota apimenta ainda mais tudo. E se o Cuiabá e o misto jogarem em uma final, promete ser um jogo gigantesco. Se não encontrar na final, numa possível semifinal, também não diminui a grandeza da partida. Então, todos os assuntos que a gente podia abordar, nós abordamos aqui, falando de Cuiabá e misto, de misto e Cuiabá, que teve seu desfecho nessa terça-feira /quarta, com as notas oficiais, principalmente da parte do misto. E também temos a saída de Antônio Oliveira
para o Corinthians. Espero que faça um bom trabalho. Não vou falar isso porque eu não torço por isso. Torço para que o Antônio faça um trabalho ok no Corinthians, porque eu acredito que hoje o Corinthians está na mesma faixa etária de tabela que o Cuiabá. Então eu acredito que o Antônio Oliveira foi pela oportunidade do tamanho e da grandeza da camisa do Corinthians, não pela gestão de elenco, não pelo ótimo trabalho de gestão que faz o Corinthians. Se ele foi para o Coritiba pelo tamanho da camisa lá atrás, mais uma vez ele deixa o Cuiabá pelo tamanho de uma camisa que, sim, como disse antes, é uma das maiores do futebol brasileiro e tem uma torcida apaixonada. Mas, Antônio, a paciência que o Cuiabá teve com você na primeira e na segunda passagem, quando perdeu 6 jogos sem vencer, garanto que o time do Corinthians e a diretoria do Corinthians e a torcida do Corinthians não vai ter contigo.